Então Tiago diz, mas qual é a vantagem? Até os demônios acreditam em Deus, creem também. Eles creem tanto que até estremecem, mas não obedecem a Deus. Não fazem nada de proveito para as pessoas. Então eles acreditam em Deus, mas não produzem nada para o reino de Deus. Eles não levam ninguém para Deus, para aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Eles não produzem nada de bom, só de ruim. Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. E os demônios trabalham só nesse rumo aí. Então o que adianta você ter fé? Fé também os demônios têm. Acreditar em Deus, eles também acreditam. Então essa fé sua é morta, não produz nada. Então Tiago diz que nós devemos ter uma fé que produza alguma coisa, que revele aos outros, né, que se manifeste aos outros através de obras, para que eles sejam salvos, para que eles vejam que Deus está em nossa vida. Então é preciso ter um resultado dessa fé na nossa vida. E o resultado sempre é visto pelos homens pelo que nós fazemos para o reino de Deus. Então o benefício que nós trazemos às pessoas, que vai demonstrar nossa fé. Então a nossa fé pode ser demonstrada através dos nossos atos, né? Visitar os enfermos, né? Levando sempre uma ajuda. Nós podemos também visitar os encarcerados, podemos aí visitar os hospitais, podemos aí também evangelizar, podemos aí fazer cultos nas ruas, nas praças, né? Todo lugar que aí existe um ajuntamento de pessoas. Então nós podemos fazer muita coisa da nossa fé, colocar nossa fé manifestada aos outros. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar pelas pessoas. Tem muita gente que ele vai, prega o evangelho no meio da rua para todo lado, mas ele não ora por ninguém. Então, quando é que essa fé nossa vai ser manifestada também? Quando existe o quê? Um sinal, um prodígio, uma maravilha, é uma manifestação da fé que nós temos em Deus, porque nós acreditamos que Deus vai fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Então é preciso que você demonstre essa fé também desse jeito, que exista um resultado da sua fé. Nós oramos ali e Jesus curou as pessoas. Então veja só, a manifestação da fé, houve uma cura. Então você acreditou que Jesus produz alguma coisa. Então você demonstrou que você tem fé. A maioria das pessoas não demonstram ter fé em Jesus. Ele fala, Jesus cura, mas não ora por ninguém para que Jesus cure. Jesus batiza no Espírito Santo, mas não ora por ninguém para ser batizado. Jesus levanta aí o paralítico, mas ele não ora por ninguém para levantar. Então, é preciso que essa fé ela seja demonstrada com resultado, com manifestação. Então você vai orar, vai jejuar, vai estudar a palavra de Deus e você vai pedir a Deus para manifestar-se quando você pregar, quando você ensinar a palavra de Deus. Então, essa sua fé vai aparecer lá de fora. As pessoas vão realmente crer que você tem fé, porque você orou e houve uma manifestação. Então, essa manifestação vem em resposta à sua fé. Então, a sua fé estará sendo demonstrada desta maneira também. Então, aí uma obra de amor, é uma obra espiritual, é uma obra sobrenatural. Na parte 2, nós temos aí exemplos veterotestamentários de fé com obras. Então, nós temos aí no tópico 1, não basta crer. No tópico 2, Abraão. No tópico 3, Raabe. Tópico 1, não basta crer. Tiago afirma que a crença teórica em Deus não significa muita coisa. Os demônios igualmente creem e estremecem diante do Altíssimo. Lucas 8, 26 a 33, Marcos 5, de 1 a 10. Em outras palavras, eles creem ou sabem que Jesus é o Filho de Deus,
Entretanto, a confissão dos demônios não implica um compromisso de obediência a Deus. A verdadeira fé, porém, manifesta-se na prática coerente do servo de Deus com tudo aquilo em que ele diz crer. O autor da epístola demonstra que a fé não consiste em um discurso, mas em convicção autêntica, seguida da prática de obras de amor, pois é justamente isso que Jesus fez e ainda faz. Atos 10, 38, Hebreus 13, 8. Exemplificando esse ensino da fé compromissada com a ação, Tiago utiliza dois ricos exemplos do Antigo Testamento, que nós vamos ver nos dois tópicos seguintes, que são Abraão e Raabe. Então Tiago aqui demonstra que uma fé legítima não consiste apenas na confissão de fé. Não é só porque você foi lá na frente e disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pronto. Não consiste só nisso uma vida cristã. Isso demonstra a fé entre você e Deus vai ver a sua fé e você será justificado pela sua fé, será salvo. Agora, se você sair dali e não fizer nada para o reino de Deus, de que valeu essa fé? Qual o resultado dessa fé? Alguém foi salvo através da sua fé? Você produziu alguma coisa para o reino de Deus? Então, qual o resultado do investimento de Deus em você? Nenhum. Seria como um comerciante comprar aí uma caixa de óleo de soja e passar aí um ano e chegar no final do ano ele chega lá e fala: deixa eu ver o que eu ganhei com aquela compra daquela caixa de óleo. E lá ele vai chegar à conclusão de que não ganhou nada. Ele comprou 20 latas de óleo de soja, existe lá no seu estoque 20 latas de óleo de soja. O que ele ganhou? Nada. O investimento dele foi perdido. Deveria ter comprado outra coisa que tivesse vendido, desse lucro para ele. É como aquele homem que Jesus procurou, né? Na sua parábola ele diz que deu um talento para um e aquele ali ele enterrou o talento. Quando chegou o dono dos talentos, procurou resultado. Em 2 ele viu que tinha resultado, mas em 1 não. Ele disse: eu enterrei, está aqui guardado, devolvi, está aqui. E ele disse: mas nem o juro. Deveria ter pelo menos colocado no banco para render algum juro, para você não devolver exatamente o que você recebeu. Eu não tive lucro nenhum com isso que você fez. Pelo contrário, quem não tem lucro tem prejuízo. Então veja assim a sua vida. A sua vida cristã deve produzir o investimento que Deus fez em você, enviando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Tem que valer a pena, tem que ter um resultado. Você precisa ganhar almas. Você precisa fazer alguma coisa para que as pessoas se convertam. Então só dizer sou salvo, só dizer sou crente, então até os demônios creem e dizem: eu acredito em Deus, eu sei que existe Jesus, eu sei que existe Deus, eu também acredito nisso. Mas o que eles produzem para o reino de Deus? Só prejuízo, não tem lucro nenhum. Então só crer não produz nada. Então é preciso que essa fé seja demonstrada pela prática. Os professores da escola bíblica dominical precisam aprender isso, que o professor não é apenas ensina falando, mas ele precisa ensinar praticando. Não é só falar. A vida cristã não é só falar, mas é fazer alguma coisa, é produzir alguma coisa. Tem que ter obras. Jesus ensinava, mas por que as pessoas aprendiam? Por que os discípulos aprenderam e continuaram depois que ele morreu e ressuscitou? A igreja está aí até hoje. Existe uma igreja, por quê? Porque aqueles discípulos não só ouviram, mas eles viram Jesus fazer. Olha lá, Filipe em Samaria. As pessoas alegres se convertiam. Por quê? A Bíblia diz: porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia.
Então é preciso ver, não é só ouvir, mas é preciso ver. Olha, a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Então você acredita? Então a glória de Deus vai se manifestar, vai aparecer. Então é preciso que a nossa fé produza alguma coisa no reino material. A nossa fé, ela envolve o reino espiritual só. Então é preciso que essa fé se manifeste aqui na terra. Porque enquanto existe só a fé, ela pertence só ao reino espiritual, ninguém vê. Não tem resultado nenhum. Então é preciso que essa fé se materialize, que ela demonstre alguma coisa no reino material, que ela seja vista pelos homens, e os homens glorifiquem a Deus, e os homens se convertam a Deus. Então Tiago, para demonstrar esse tipo de fé que ele está explicando aqui, ele fala aí sobre duas pessoas, ele escolhe aí duas pessoas do Antigo Testamento para demonstrar isso que ele está ensinando. E ele vai usar então Abraão e Raabe. Vamos ver então o que ele diz. No tópico 2 aí, Abraão. O patriarca Abraão, conhecido como o pai da fé, obedeceu a Deus quando o Senhor lhe pediu seu amado filho Isaque. O patriarca de Israel já havia demonstrado confiança em Deus quando decidiu, por um ato de fé e obediência, partir para uma terra desconhecida. Hebreus 11, 8 e 9. Então olha bem, Tiago está dizendo que quando Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão vivia lá na Mesopotâmia, no meio do povo que era idólatra. Mas quando Abraão ouviu a voz de Deus, dizendo para ele sair daquela terra, ele obedeceu. Então veja só, ele acreditou em Deus. Então aqui Tiago está dizendo, olha, ele foi justificado por Deus, porque ele teve fé em Deus,